Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu quero te ajudar a encaixar as peças do quebra-cabeça para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, leve e serena. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre os mitos que envolvem um tema espiritualidade. Um tema que está aí recorrente, que tem muita gente falando sobre o assunto, né, sobre a espiritualidade, e que por esse motivo e por ser um assunto ainda pouco conhecido, pouco praticado das pessoas, gera um monte de mito. E por esse motivo eu resolvi trazer esse vídeo para a gente conversar e para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é espiritualidade e todo o mito que cerca, que circula esse assunto. E o primeiro mito já que eu quero desvendar aqui é que espiritualidade e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser um ser espiritualizado, ter a prática da espiritualidade como um pilar de vida, não significa que você necessariamente precisa ter uma religião ou que a espiritualidade é uma religião em si. Uma não exclui a outra, né? Eu posso ser espiritual, praticar essa convivência da espiritualidade na minha vida, mas eu posso não ter nenhuma religião específica. Da mesma forma, eu posso ter uma religião e também ser espiritualista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não exclui com a outra, né? O que eu gosto muito de pensar é que para o ser espiritual, só para a gente entender, ele entende a religião um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente do que qualquer prática de religião. Para o ser espiritual, a religião é fundamental, é importante, mas ela vai muito além do que um único Deus, uma única crença. Ela acredita que Deus é uma força, talvez assim fique mais fácil de entender, que é uma força que nos vem para nos ajudar a viver diariamente com mais tranquilidade. Talvez essa seja uma visão mais assertiva do que é religião, do que é religiosidade para um ser praticante da espiritualidade, um ser que tem essa vivência de prática espiritual na sua vida, na sua rotina, que é assim que eu penso. Eu não tenho uma religião certa, específica, mas eu acredito sim que existe um ser, que existe uma energia, que existe uma potencialidade que me guia, que me orienta para que eu possa todos os dias poder levantar e ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E isso para mim é um sinônimo de Deus, né? Do que é ser religioso, do que é um Deus na minha vida. É essa força que me move e que me permite ser todos os dias melhor do que eu fui ontem. E a próxima mito que rola, né, aí é sobre a rotina. Como é que é a rotina de um ser espiritual? Eu não vou conseguir criar uma rotina de ser espiritual, já que eu tenho uma vida extremamente corrida, extremamente cansativa, né, cheia de afazeres durante o dia, trabalha, cuida de casa, é mãe, enfim, é estudante, tem vários papéis para desempenhar, então o mito maior é que não conseguiria encaixar uma vida de ser espiritualizado, mais um papel aí para desempenhar. E é justamente porque a gente tem essa vida exterior muito corrida, com muitos afazeres, é que a gente precisa pensar e começar a ter a espiritualidade como uma ferramenta, como um suporte, como um pilar que vai me permitir dar mais sustentação para que eu desempenhe os meus papéis, todos eles, de forma mais assertiva, porém de uma forma mais tranquila, mais leve, dentro do que me representa, dentro do que melhor me preenche. E assim eu vou conseguir de fato ser a essência, manifestar o que a gente fala que é o propósito de vida com mais assertividade. É justamente então porque a gente tem essa vida exterior muito corrida, com muitos afazeres, com muitas tarefas, é que eu preciso de uma espiritualidade, preciso de uma rotina espiritual para que o meu lado interior, o meu eu interior consiga trabalhar com o meu eu exterior, que aí não vire atrito. Porque se eu nutro extremamente, muito, demasiadamente o meu eu exterior, que é o mundo exterior onde a gente vive, eu acabo esquecendo do meu eu interior. E aí eu não consigo fazer com que as coisas
se encaixem perfeitamente, se conectem, e que eu consiga fazer as coisas com mais leveza e assertividade. Então, justamente por esse motivo, pela vida corrida que a gente vive no mundo externo, é que a gente precisa então encontrar esse papel também espiritual para que a gente possa viver com mais assertividade, com mais tranquilidade. Outro mito que é muito comum é pensar que para ser um ser espiritual eu vou precisar abrir mão de todos os meus bens materiais, de tudo que envolve material. Isso é um grande mito assim, né? Porque viver espiritualmente não significa que eu vou ter que abrir mão do que eu já conquistei ou não sonhar mais em ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma roupa melhor. Isso não tem nada a ver com a prática da espiritualidade. Muito pelo contrário, tá? Quando a gente entende de fato o que é ser espiritual, a gente entende e a gente tem como missão de vida, como propósito, como foco lá, né, como objetivo para ser atingido, aquilo que melhor me sustenta, aquilo que melhor me representa, as minhas necessidades humanas, universais e não julgáveis, são minhas. Eu sei o que me nutre, eu sei o que me representa, eu sei o que eu preciso. E se eu preciso de um carro A ou B sendo espiritual, é o que eu preciso batalhar para ter, porque eu sei que aquilo me representa. Então, ser espiritual vai muito além do que abrir mão dos bens. Muito pelo contrário, você vai continuar lutando, batalhando para ter seus bens, porém de uma forma mais assertiva naquilo que melhor te representa. Se for uma casa maior, se for uma casa em outro bairro, se for uma casa menor, não interessa. Mas você vai estar sendo guiado, você vai estar se movimentando para alcançar aquele bem que melhor te representa. Então, o ser espiritual não vai abrir mão de tudo que tem, não vai deixar de batalhar por coisas melhores, mas ele vai estar mais alinhado àquilo que de fato te representa, aquilo que de fato é a sua necessidade universal, sua, não julgável, não cabe a ninguém julgar. Então, você vai batalhar por aquilo de forma mais assertiva. Não vai abrir mão. E muito pelo contrário, porque quando você começa a entender o que é um ser espiritual, começa a continuar batalhando pelas coisas, as coisas vão começar a acontecer na sua vida de forma mais fácil, vamos dizer assim, porque você entende que um ser espiritual, ele envolve muito mais áreas da sua vida. A gente que é seres espiritualistas, né? A gente entende que o universo é composto de muitas áreas. Seja ela financeira, seja ela emocional, mental, física, energética. Então a gente entende que o homem, ele precisa todas esses pilares para ser um homem que consegue manifestar a sua essência. Então a gente tem a visão de um homem mais complexo, mais completo, e por isso a gente começa a nutrir com mais cuidados todas essas pecinhas. A gente dá o alimento certo para cada pecinha, para cada área da nossa vida. Por isso que o ser espiritual, que quem entende a vida dessa forma, que a gente precisa de nutrição em várias áreas da nossa vida, que nós somos complexos, nós somos formados por um emaranhado de áreas que precisam de cuidado. Quando a gente olha para o homem desse jeito, quando a gente nutre o homem dessa forma, as coisas começam a acontecer de uma forma mais tranquila na nossa vida. Porque cada área está nutrida, porque cada pecinha consegue ser encaixada com o nosso propósito de vida com mais tranquilidade, com mais assertividade. E aí eu estou presente, olha, eu preciso nutrir um pouquinho melhor meus sentimentos, eu preciso nutrir um pouquinho melhor minhas energias. Então a gente consegue entender que o homem é um somatório, é uma composição dessas várias peças e que por isso a gente tem esse feeling de tipo, preciso melhorar aqui, agora aqui. Por isso que muitas pessoas espiritualizadas, né, conseguem fazer com os seus projetos de vida, fazer com que os seus sonhos se materializem com mais facilidade, porque eles entendem, eles têm essa visão de que o homem é complexo, tá certo? Uma outra mito muito grande é que nós espiritualistas vivemos meditando. E eu falo nós porque hoje eu sou um ser espiritualista, lógico, estou engatinhando, sou aprendiz, né, nessa área,
mas nem por isso eu vivo meditando. Eu tenho todas as minhas tarefas como uma pessoa comum, como uma pessoa normal, mas eu sei o quanto é importante eu também nutrir a espiritualidade, estar atento para o que de fato me representa, estar presente para as atividades que eu faço no meu dia. Isso não significa que eu passo grande parte do meu dia meditando, que eu levante de madrugada para cumprir os protocolos que vendem por aí, porque talvez naquele horário não me representa, naquele horário não dá certo, mas eu tenho uma noção, eu tenho consciência de que eu preciso em algum momento do meu dia parar um pouquinho, respirar profundamente e me olhar, me amar, me analisar o que você está sentindo hoje, o que precisa ser nutrido, aquele sentimento não foi legal, aquilo que aconteceu foi legal, vamos nutrir daquela forma, que foi mais assertivo, que foi mais amoroso, que foi mais gentil. Isso aqui não foi gentil, vamos descartar, vamos tentar de uma outra forma. Isso é a prática da meditação, é você estar atento para que você olhe, porque você precisa daquele tempinho com você, mas isso não significa necessariamente que você vai passar grande parte do seu dia meditando, conforme novamente muitos protocolos pelos quais são vendidos aí na internet. Eu não tenho nada contra esses protocolos, se serve para alguém, legal, pratique, é assim, cada ser humano é individual, tem as suas manias, tem os seus modos, seus comportamentos e talvez aquilo encaixe melhor para ti. Para mim não funciona. Então eu medito sim, no tempo que eu consigo encaixar no meu dia, mas eu entendo e eu tenho muita consciência de que eu preciso parar. Eu preciso parar naquele meu tempinho para me nutrir mesmo, para ver o que eu preciso melhorar, o que eu posso continuar fazendo, e isso para mim o mais importante dentro da meditação, é o estar presente para o que está acontecendo na tua vida naquele exato momento, nem se lamentando pelo que passou, nem ansiosa pelo que vai vir pelo futuro. Noção de que presença, eu preciso me concentrar no que eu posso melhorar agora, no presente. O passado ficou e o futuro nós vamos caminhar, nós vamos tentar administrar cada dia um pouquinho, tá certo? Eu espero profundamente que esse vídeo tenha contribuído, mas existem outros N mitos sobre espiritualidade, mas assim, eu convido vocês a praticarem e a olharem a espiritualidade por esse olhar mais amplo, de que o ser espiritual ele entende a vida um pouquinho mais ampla, ele entende o homem como um homem complexo, que é formado por várias áreas, que cada arinha dessa da nossa vida precisa de um nutriente específico, porque ele possui regras específicas. Eu não tenho como nutrir o corpo energético com as mesmas vitaminas que eu nutro o corpo emocional, por exemplo. São corpos diferentes, são regras diferentes, são nutrientes diferentes. Então, o ser espiritual ele tem essa noção de que existem vários corpos, várias áreas da nossa vida que eu preciso para me sustentar como pessoa essencial, como pessoa, super pessoa, como eu chamo, para que eu possa manifestar a minha essência na Terra, né? Que eu possa manifestar o que de fato está no meu coração. Ser espiritual é isso, é entender que nós sofremos influências de vários corpos e que por isso a gente precisa olhar o ser humano um pouquinho mais amplo, de forma completa, mas de forma complexa também, que precisa de nutrientes específicos para cada corpo, para cada área da sua vida, tá certo? Eu espero profundamente que esse vídeo tenha trazido um pouquinho mais de luz, de consciência para vocês, porque é a consciência que nos permite ser melhor todos os dias um pouquinho, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!